Boa noite, irmãos. Estamos de volta para mais um estudo indutivo. Hoje o texto é Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. A ansiosa solicitude pela vida. Então nós estamos nessa sequência aí de estudos, do Evangelho segundo Mateus. Vamos finalizar hoje o capítulo 6. Estamos ainda no Sermão da Montanha. Então Mateus capítulo 6, do 25 a 34, quando Jesus ensina sobre ansiedade, Não andeis ansiosos. Então é aquele texto muito famoso, nós vamos estudar hoje. Vamos à leitura da palavra de Deus? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, de 25 a 34. Irmãos, antes de começarmos nas observações, vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor preservou esta palavra e ela chegou até nós. Eu peço que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito a aprender mais, praticar, obedecer, ser fiel ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então a primeira parte são as observações, Nós lemos aqui Mateus 6, de 25 a 34, a ansiosa solicitude pela vida. Primeira questão, o uso da expressão por isso, no verso 24, permite dizer que o ensino seguinte se aplica somente aos que ajuntam tesouros nos céus, aos que têm bons olhos e aos que servem a Deus. Se você observar aí no primeiro versículo que nós estamos estudando, na verdade é verso 25, começa assim, por isso vos digo, não andeis ansiosa. Essa expressão por isso permite concluir que o que vem na sequência se aplica ao que veio antes. Antes, Jesus estava falando para aqueles que ajuntam tesouros nos céus, para aqueles que têm bons olhos, para aqueles que servem a Deus e não às riquezas. Então, esse por isso está ligando a esse contexto anterior. E a conclusão é essa? Sim, a conclusão é essa. Esse ensino sobre a ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida, ele se aplica aos filhos de Deus. Ele não se aplica a todas as pessoas, não. Ele se aplica àquelas pessoas que ajuntam tesouros nos céus, que têm bons olhos e que servem a Deus e não às riquezas. Quais são as 3 necessidades humanas citadas por Jesus que podem gerar preocupação proibida? Aqui Jesus cita 3 necessidades humanas que podem gerar essa ansiedade preocupante, que é proibida por Deus, que desagrada a Deus. Quais são essas 3 necessidades humanas nesse texto que nós lemos? Comer, beber e vestir. Elas estão aí no verso 25. Comida, bebida e roupa. Essas 3 preocupações, elas podem ser classificadas como necessidades de sustento e necessidades de proteção? Podemos classificar dessa forma? Necessidades de sustento e necessidades de proteção, ou seja, comida e bebida representam as necessidades de sustento da vida. E roupa
representa a necessidade de proteção do corpo. Sim, então nós podemos classificar dessa forma, né? Jesus está falando aqui das necessidades de sustento da vida e das necessidades de proteção do corpo. Com o que Jesus compara os filhos de Deus para ensinar sobre a vida? Então, quando Jesus vai falar sobre essa necessidade de sustento, sobre a vida, ele compara com o que? Para ensinar, para passar a sua mensagem, né? Está aí no verso 26. Ele compara com as aves do céu. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Então Jesus faz uma comparação, onde ele está abordando a questão da vida, do sustento da vida, ele compara com as aves e pede para as pessoas observarem as aves do céu. Com o que Jesus compara os filhos de Deus para ensinar sobre roupas? Então quando ele vai abordar a questão da necessidade da proteção do corpo, falar sobre o vestuário, ele faz uma comparação com o quê? Está aí no verso 28, com os lírios do campo, ou seja, com as flores silvestres, com as flores do campo. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então faz uma comparação com os lírios do campo. Quais são as 3 ordens negativas presentes neste texto? Então, nesse texto aqui, do verso 25 até o 34, tem 3 mandamentos construídos na forma negativa, 3 proibições, né? Quais são essas 3 proibições que estão aqui nesse texto? Então, a primeira está aí no verso 25. Não andeis ansiosos. A segunda está no verso 31. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E a terceira, ordem negativa, proibição, né? Está aí no verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. 3 proibições. Existem preocupações proibidas e preocupações legítimas na vida? Então, uma leitura superficial desse texto poderia levar a essa conclusão, que todas as preocupações foram proibidas por Jesus. Jesus estaria, então, proibindo todo tipo de ansiedade. É isso? Não. Tem as preocupações proibidas e tem preocupações legítimas. Aqui Jesus está se referindo a essa primeira categoria, aquilo que desagrada a Deus, né? Porque elas são preocupações destituídas de fé, né? Destituídas de fé no Deus sustentador. Comumente apresenta um caráter egocêntrico. Então, a pessoa que se desespera com relação ao seu sustento ou com relação à proteção do seu corpo, comida, bebida, o que ela vai comer amanhã. É isso que Jesus está condenando aqui. Não todo tipo de preocupação, né? Existem preocupações que são legítimas, né, no reino de Deus. As razões para não viver inquieto e ansioso foram religiosas, mas no final do texto Jesus apresenta um motivo pragmático. Então, todas as razões para não viver de forma inquieta, né, ansiosa, foram de ordem religiosa. Elas têm a ver com a relação do homem com Deus, de Deus com o homem. Mas, no final do texto, Jesus apresenta um motivo para não viver dessa forma, um motivo pragmático, um motivo prático. Qual motivo é esse? Onde que está isso? Está aí no verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui está uma razão pragmática, prática, né? Jesus está dizendo assim, ó, que sempre vai existir preocupação inevitável, né? Sempre vai ter uma preocupação dessa forma. Segunda parte, interpretação. Então fizemos várias observações, agora podemos interpretar esse texto. Perguntas de interpretação, de significado, né? Vamos buscar o significado. Por que Jesus não está ensinando a ociosidade nesse texto? Alguns poderiam chegar a essa conclusão, mas estaria equivocado. Jesus está ensinando a ociosidade, a não preocupar com nada, a não fazer nada, a ficar quieto que Deus vai suprir todas as necessidades. Por que Jesus não está ensinando isso nesse texto? Podemos observar isso
na comparação que ele faz com as aves, né? Então, quando ele pede para observar as aves, né, ele fala que as aves não trabalham nesse sentido, elas não semeiam, né? Elas não semeiam, elas não colhem. Mas a gente sabe que as aves, elas constroem os seus ninhos, elas buscam alimento para elas e para os seus filhotes, né? Apesar de não se preocuparem com o futuro. Tá? Então isso aqui é um indício que Jesus não está ensinando a pessoa a ficar à toa, esperando que Deus supra todas as necessidades, né? E também podemos observar isso com a comparação que ele faz com as plantas, porque as plantas, os lírios do campo, né? As flores, as plantas silvestres, elas são ativas, né? Elas crescem, elas florescem, elas frutificam, elas se multiplicam. Da mesma forma, nós temos que nos espelhar, observar nesse sentido. Tá? Os discípulos não são incentivados a não produzir nada, não fazer nada, esperar tudo de Deus. Né? Não trabalhar, por exemplo, né? Não se esforçar, não ser diligente. Então Jesus não está ensinando isso aqui. Quais são os motivos para não viver inquieto assim? Então Jesus está condenando essa inquietação que é desprovida de fé em Deus, como Deus sustentador. E quais são os motivos que Jesus apresenta aqui nesse texto para a pessoa não ter um estilo de vida dessa forma? Ó, ele fala, quem pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Está aí no verso 27. Primeiro motivo, a qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por mais que a pessoa se preocupe, ela não vai acrescentar 45 centímetros, né? Ou um dia a mais na sua vida. O seu fim já está determinado por Deus, né? Outra razão que Jesus apresenta. Se Deus veste os lírios, não vai vestir seus filhos? Né? Outro argumento que Jesus apresenta, que os gentios, os pagãos, eles é que vivem assim, preocupados com o amanhã, preocupados com a comida, com a bebida, com a roupa, né? Por quê? Porque os pagãos, eles não sabem que existe um Deus que é Pai. Eles não têm um Deus que é Pai, amoroso e cuidadoso. Né? E outra razão é porque o Pai Celestial, ele sabe que os filhos precisam de comida, de bebida, de roupa. Então, esses argumentos estão aí no verso 27, no verso 30 e no verso 32. São várias razões para não viver de forma inquieta, que desagrada a Deus. Esse argumento é chamado de fortiori, possuindo a seguinte estrutura. Se isso acontece, então aquilo não acontecerá com muito mais razão. Esse argumento que Jesus utiliza aqui, essa forma de raciocínio, se Deus veste os lírios, não vai vestir os filhos? Se Deus alimenta as aves, não vai alimentar os seus filhos? É esse argumento chamado fortiori. Né? É uma estrutura, né, de pensamento. Então nós podemos pensar assim, se Deus já nos deu as suas dádivas maiores, Ele não vai nos dar as menores, as coisas menores? Se Deus já nos deu a vida, se Deus deu a vida para os seus filhos, Ele não vai sustentar a vida dos seus filhos? Ele não vai, se Ele deu o corpo para os seus filhos, Ele não vai proteger o corpo dos filhos dando roupa, vestuário? Então, é essa estrutura chamada fortiori. Né? Ela é bastante utilizada na Bíblia, né? Como naquele caso, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, Deus não faria mais do que isso? Né? Uma forma de pensamento muito utilizada na cultura judaica. Em outras palavras, podemos resumir dizendo que esse tipo de ansiedade é inútil. Esse tipo de ansiedade condenado aqui por Jesus, ela é inútil, é um sinal de incredulidade e um sintoma de que não se está colocando em primeiro lugar as primeiras coisas. Essa ansiedade, esse estilo de vida é inútil, porque não pode acrescentar um côvado à vida. Sim, é inútil. É um sinal de incredulidade? Sim. Demonstra que não está confiando no suprimento de Deus. E também é um sintoma de que a pessoa não está buscando, em primeiro lugar, aquilo que é mais importante, as primeiras coisas.
O reino de Deus e a sua justiça. Está correto, né? E realmente podemos resumir dessa forma. Essa ansiedade ela é inútil, incrédula e não prioriza o reino de Deus. Como devem viver os filhos de Deus, então? Como que os filhos de Deus devem viver? Lembrando que esse texto, como nós vimos na primeira observação, se aplica aos filhos de Deus. Ele não se aplica a todas as pessoas. Aqui Jesus está falando para os filhos de Deus, que têm uma relação especial com o Pai Celestial. Como que esses filhos de Deus devem viver? Devem viver, primeiro, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso está aí no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Né? É a forma correta de viver, priorizando, sendo leal a Deus. Como nós vimos aqui no vídeo passado, entre Deus e a riqueza, a pessoa escolhe Deus, ela é leal a Deus. Né? Uma pessoa que confia de forma irrestrita no Pai dela, no Pai Celestial. É uma pessoa que deseja que Deus complete a vitória sobre o mal, que Deus passe a reinar em mais e mais corações, que todos os filhos de Deus aceitem os valores do reino de Deus. Então, uma pessoa que vive para essa finalidade. Ela se preocupa, mas com esses objetivos, com o crescimento do reino de Deus. Ela pode se preocupar se ela está desempenhando bem o seu trabalho, a sua missão dentro do reino de Deus. Não se vai ter comida, se vai ter bebida, se vai ter roupa. Né? A ansiedade pelo sustento da vida física revela uma fé vacilante no cuidado do pai para com seus filhos? Sim, revela uma fé que vacila, né? Uma fé vacilante, oscilante no cuidado do pai com seus filhos. Ela pode pensar que amanhã Deus vai sustentar, mas depois da manhã talvez não. Jesus está condenando todo tipo de preocupação? Nós já respondemos aqui que não, ele está condenando a preocupação egoísta, e não essas preocupações legítimas, né? Por exemplo, uma preocupação legítima. Preocupação com a educação dos filhos para a glória de Deus. Será que eu, como pai, estou educando os meus filhos da forma correta para que eles cresçam na presença de Deus, para que eles glorifiquem a Deus? Isso pode me trazer uma preocupação. E essa preocupação seria legítima aos olhos de Deus. Não é esse tipo aqui que está sendo condenado por Cristo. A preocupação condenada por Jesus é a preocupação egoísta. Será que eu vou conseguir sobreviver amanhã? Será que eu não vou passar fome depois de amanhã? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas, comprar roupa? É isso aí que Jesus está condenando, porque isso demonstra uma fé vacilante. Porque Deus é quem sustenta. Né? Deus suprirá todas as reais necessidades das pessoas que se arriscam por Ele? Sim, todos os filhos que o buscam, em primeiro lugar, o texto, a promessa é: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? Comida, roupa, bebida, as necessidades básicas, né? As necessidades fundamentais, elas são garantidas pelo Pai Celestial. Terceira parte, aplicação. Então observamos, interpretamos e agora podemos pensar o que esse texto pode nos ensinar hoje. Como você tem enfrentado as pressões da vida em relação às necessidades básicas suas e de sua família? É uma questão para reflexão, uma questão prática, né? Você reclama como os pagãos, como os gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um Pai Celestial, você reclama como elas, influenciado, dominado aí pelo pensamento secular, ou você trabalha, faz a sua parte, confiando e esperando por Deus, confiando no suprimento do seu Pai Celestial? Outro ponto. Nossas preocupações legítimas, elas devem ser apresentadas uma a Deus, diante de Deus, nas nossas orações, só que acompanhadas com ações de graça pelas muitas bênçãos recebidas? Sim, isso é uma verdade que é ensinada pelo apóstolo Paulo, né, no livro de Filipenses. Que nós devemos apresentar em oração as nossas preocupações legítimas a Deus. Uma a uma em oração, conta para Deus o que está te preocupando. No entanto, não podemos esquecer
de lembrar das coisas que Deus já fez e render graças a Ele. De agradecer a Deus pelas bênçãos já recebidas, pelos livramentos, pelas necessidades já supridas. Então, quando a gente confessa a Deus, apresenta a Deus as preocupações do momento e lembra das preocupações do passado que Deus já supriu, aí nós obtemos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Se você se preocupa como os pagãos, será que não está buscando as mesmas coisas que eles e confessando que não confia no seu Pai Celestial? Então aqui é um ponto importante para a nossa reflexão. Se nós estamos nos preocupando igual os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus, será que nós não estamos buscando as mesmas coisas que essas pessoas buscam? E pior, nós não estaríamos confessando com essa preocupação que nós não confiamos em Deus, não confiamos no suprimento de Deus? Penúltimo ponto, seu alvo na vida é o reino de Deus e a justiça desse reino? Ou é sobreviver e ter sucesso pessoal e profissional? Se alguém te perguntar qual é o seu objetivo na vida, você vai responder que é buscar o reino de Deus e a justiça? Ou é sobreviver, ter sucesso pessoal, ter sucesso profissional, vencer na vida, como muitas pessoas falam, hoje em dia? E por último, a oração confiante com ações de graças é um antídoto para a ansiedade aqui condenada? Você acha que é verdade isso? Oração confiante no Pai Celestial, junto com ações de graças, com agradecimento a Deus, demonstração de gratidão, é um antídoto para essa ansiedade condenada por Jesus Cristo aqui nesse texto que nós estamos estudando? Irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, e mais uma vez dizer que esse material em PDF está na descrição do vídeo. Nós utilizamos em pequenos grupos aqui na nossa igreja, em Rio Verde, Goiás, igreja presbiteriana, Nós temos vários pequenos grupos que estão adotando esse material. Se você quiser adotar, fique à vontade, pode reproduzir, pode distribuir, pode melhorar esse material também. Então é um material indutivo no Evangelho de Mateus. Nosso objetivo é concluir o Evangelho, todo o Evangelho de Mateus. Se Deus permitir, na semana que vem queremos publicar mais um vídeo. Que você tenha uma semana, um final de semana abençoado, uma semana abençoada, protegida por Deus. E até a semana que vem.